Vamos começar, cara, então, por um gênero que é um subgênero da ficção científica, que eu diria que é a galinha dos ovos de ouro. É um subgênero muito amado, muito aclamado. É difícil achar alguém que não goste. É muito porque ele brilha os olhos, ele é cheio de luz, ele é cheio de neon, ele é cheio de barulho, de música, de rock, de música alta. E ele seria, se o gênero da ficção científica fosse uma festa, ou fosse uma sala de aula, ele seria criança descolada. Com certeza. E estamos falando claramente de cyberpunk. Do subgênero cyberpunk. Vamos lá. Vocês querem dar uma definição do que é o cyberpunk? Porque eu vou provavelmente falar muito sobre os outros subgêneros, então eu queria deixar para vocês falarem o que vocês entendem por cyberpunk. Cara, eu não tenho uma definição formal, eu acho que essa, essa parte eu vou deixar pra você. Mas, assim, o que que me remete, né, ao cyberpunk, né? Pelo menos a estética do cyberpunk. A gente tá trabalhando com o futuro, né? E a gente tá falando com o futuro urbano, em que a gente tem cenários de grandes cidades com a presença massiva aí de muita tecnologia. Então a gente tem grandes arranha-céus, a gente tem carros voadores, a gente tem uma série de elementos urbanos ali extremamente é, tecnologizados. E, e assim como hoje em dia a gente tem também essas mazelas do ambiente urbano, eu que agora estou morando em São Paulo, estou sentindo isso na pele, né? Aquela coisa da desigualdade social, às vezes do caos de mobilidade urbana, tudo isso, né? Segurança pública, tudo isso faz que dialoga com o nosso cotidiano, né, nas grandes cidades atualmente é elevado aí à enésima potência, né? Pensando que são cidades muito maiores, muito mais tecnológicas, com às vezes armamento, equipamentos que vão tornar uma dinâmica mais diferente ali de você ter naves, carros voadores e tal, mas também essa coisa de realçar as mazelas sociais, especialmente a desigualdade social, né? Então, quantas vezes a gente já viu alguma obra que tem aquela coisa da cidade alta, cidade baixa? Então, assim, me remete muito isso, né? Eu não vou ter a definição certinha do que é, mas eu penso nisso. Quando eu penso em cyberpunk, eu penso em megalópolis, eu penso em carro voador, eu penso em tudo isso, mas também vou pensar na parte da desigualdade social, muitas vezes uma segregação, ali uma cidade baixa onde acontece ali um submundo mesmo de pessoas que estão. Elas são impactadas pela tecnologia, mas elas vão ser impactadas não necessariamente de uma forma positiva por ela, né? Assim, o João tocou no ponto principal, que vai, além da estética, né? Quando a gente pensa em cyberpunk, a gente pensa muito em cidades, né? Com muitas luzes e também com muito lixo, né? Mas eu acho que o ponto principal do cyberpunk pra mim é, de fato, a desigualdade social. Quando você tem ali diversas camadas sociais, e pra mim, na minha visão, é você imaginar o ponto máximo do capitalismo, né? Quando o capitalismo falha completamente, né? E para mim, na minha visão, é para onde nós estamos indo nesse caminho. Se não houver uma mudança de rota, nós vamos acabar nesse momento, né? Em que você tem ali pouquíssimas pessoas com concentração de renda absurda, vivendo em circunstâncias muito boas, e aí tem diversas outras camadas que vão descendo, e normalmente o cyberpunk se passa ali na ralé, né? No último nível ali, ou nos últimos níveis ali, e o que traz muito esse contraste social de que a tecnologia possivelmente seria a salvação da humanidade se torna um desagregador. Eu ia tocar o hino da União Soviética aqui. Eu tô procurando aqui, mas eu não achei aquele trecho famoso, mas desculpa interromper. Que isso, Paulinho. Enfim, eu acho que é isso, né? A tecnologia sendo utilizada como fator de impulsionamento da desigualdade, não o contrário, como deveria ser. Cara, assim, perfeito. Eu concordo muito com a visão que vocês têm, assim. Eu queria pegar um ponto que o Kuka trouxe e falar sobre ele, que é a questão do capitalismo, né? Tipo, cara, o Cyberpunk ele é sobre isso. Assim, tipo, no final das contas, a gente tá falando de pós-capitalismo elevado à enésima potência. Um capitalismo, cara, em que as empresas são maiores que os estados. Então, assim, é um mundo em que assim, Estado-nação, fronteiras, deixou de ter significado por conta do mundo privado.
por conta do mercado privado, de empresários. E porque o Cyberpunk trabalha muito isso. Ele trabalha a elevada concentração de renda em bilionários, em pessoas que controlam cidades, estados, para mais. Isso nem faz mais sentido, né, esses conceitos em mundo cyberpunk, porque tudo é controlado pela iniciativa privada. Então, eu vejo muito cyberpunk quanto a isso, né? Claro que ele tem uma estética visual muito forte, muito marcante. E eu acho que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois, mas tem muitos subgêneros que possuem uma estética visual muito marcante. E alguns que não. Tem alguns subgêneros que não possuem estética visual, não possuem muitos punks, inclusive, que não possuem nenhuma estética muito forte, e por isso até acabam ficando de escanteio. Mas o Cyberpunk, ele possui aquela estética de sujeira, mas ao mesmo tempo de neon, de luz, igual a Karine falou ali, visual e vibes, sabe? E, cara, é tipo. É muito isso, é tudo muito colorido, mas é aquela questão, aqueles painéis, aqueles anúncios enormes nos prédios, estourando na tua cara, as ruas brilhando, mas brilhando de anúncio, não é brilhando de comemoração. São placas, são propaganda, são celebridades passando hologramas para todo lado. O que a Karine falou, ainda bem que é tudo ficção, né? Que a gente não está se encaminhando para isso, mas é uma coisa que existe até hoje. Algo muito, muito comum em vários lugares do mundo. No Brasil não é tanto, né? Eu sei que não é tanto em São Paulo, em Curitiba pelo menos. Opa, só um adendo, Paulinho. Claro, São Paulo, o Baco Gaijin, que é um dos grandes especialistas em cyberpunk, ele tem um vídeo chamado São Paulo é a cidade mais cyberpunk do mundo. perfeito. Eu vi esse vídeo, inclusive. Acho que foi você que me mandou, foi o Juque, não lembro agora. Mas não, é perfeito. Eu tava mais falando da questão do outdoor mesmo. Sim. Mas assim, conceitualmente, São Paulo é completamente cyberpunk e vale a pena, fica a recomendação. Aqui, quem puder mandar no chat aí um vídeo de recomendação, porque é um vídeo muito bom mesmo. Mas assim, ele possui essa estética muito clara, mas ele é sobre essa luta do capitalismo elevado à enésima potência. O capitalismo venceu. Sabe, a concentração de renda, os bilionários venceram, o mundo privado venceu totalmente. Não existe nada que não seja privado. Então, agora até puxando pro conteúdo que a gente tem aqui, eu lembro muito, falando do Ozob até, e do Olhos de Pixel também, né? São dois livros que eu li que eu me lembro muito, assim, tem muita questão de, cara, você vai pegar um ônibus, você tá lá no meio do ônibus, para você pegar o transporte público, você tem que assistir uma propaganda. Tem o anúncio para você entrar no transporte público. A coisa é tão privatizada que as pessoas são privatizadas. Chega um momento que assim, cara, por que você não privatiza a pessoa? Por que você não se vende para uma empresa? Se você se vender, você pode viver bem, você pode ganhar uma grana. Porque as pessoas não são propriedades, novamente, né? Em Ozob, Paulinho, tem inclusive uma cena que é muito marcante pra mim, que são as igrejas empresa, né? Totalmente, que até faz A religião se tornou. Exatamente, até faz um paralelo, tem uma crítica muito forte que existe em alguns lugares hoje em dia, né? Tipo, aquela conexão que algumas igrejas fazem, de você estar prosperando porque você é abençoado, porque você é Deus, então sobre você, tipo, conectar muito o dinheiro à religiosidade, à espiritualidade, sabe? Então existe uma coisa, principalmente no Brasil, né? Algo muito brasileiro. O Olhos de Pixel faz isso também, né, cara? Cara, Amo Olhos de Pixel, gente. Amo. Vencedor de Jabuti, hein? Vamos lá. e do Lucas Mota. Exaltar. E do Lucas Mota já citado aqui hoje. Exatamente. E assim, o Cyberpunk, ele é incrível como que a gente encara esse futuro meio distópico do Cyberpunk como se fosse quase que um futuro natural, assim. A gente consegue ver aquilo acontecendo, né? Eu lembro que acho que um dos momentos que eu senti mais Cyberpunk na pele foi quando o YouTube começou a colocar 2 anúncios nos vídeos, né? Tipo, era sempre um anúncio, aí você pulava, bum, era o vídeo. Quando eu pulei e vi que tinha um outro anúncio, sabe? Tipo assim, quando o Kakashi tirou a máscara e tinha outra máscara por trás, sabe? Tipo, foi um momento que eu falei assim, cara, agora tem 2 anúncios. De 2 anúncios eles colocarem 50, vai ser assim. Tanto que hoje tem 1 milhão de anúncios no meio do vídeo, começo, no meio, cada 5 minutos tem anúncio, tem 2, 3 anúncios, tem anúncio que não dá pra passar pra frente. Eu falei, cara, é muito fácil pra gente pensar que no futuro vai ser mais isso, vai ser cada vez mais anúncio e anúncio. E, se eu não me engano, no Olhos de Pixel tem aquele negócio de que o anúncio ele vai direto na cabeça, assim, da pessoa, tipo assim,
tem, não lembro se é um chip, alguma coisa assim, que solta o anúncio direto não é nem mais uma tela, né, que você tá vendo o anúncio vai direto na sua cabeça. E a gente pensar o quanto que isso parece algo natural, uma evolução, tipo assim, uma evolução natural, porque a gente vê isso, cara, a gente vê, tipo, antes não tinha anúncio, aí colocaram um, aí colocaram dois. Aí, tipo assim, antes você podia pagar o Premium e aí não tinha anúncio nenhum. Agora o Premium tem menos anúncios, né? Tipo, a gente vê, cara, a tendência é tudo que a gente for fazer vai ser anúncio e no meio dos anúncios você vai estar vendo seu vídeo, seu Ó, programa de TV, sabe? Netflix, Spotify e WhatsApp Sim, implementando anúncios recentemente. isso que eu ia Em coisas que falar. a gente usa no cotidiano, Não, né? não tem algo mais escancarado que a gente tá rumando para o mundo cyberpunk do que o serviço de streaming. Cara, a Amazon começou com essa questão de anúncio, de colocar propaganda antes, era pulável e tal, beleza. Mas, cara, era um teste do mercado para ver se as pessoas largavam completamente. Não largavam, cara, aí todo mundo começou a seguir, começou a colocar anúncio, quer ver de graça, beleza, quer ver mais barato, beleza, mas vai ver cheio de anúncio. Aí, chega no momento, cara, chegou no momento que eu cancelei minha inscrição do Disney Plus, porque eu não aguentava mais eu pagar pelo serviço e eu ter, tipo, 4 anúncios no meio de um episódio de série. Então, a cada 4 minutos parava para um anúncio e eu não aguentava mais. Eu adorava ver coisa da Marvel lá. Mas, cara, eu não conseguia. Cada episódio de uma série da Marvel ia 4 anúncios e eu tô pagando por aquilo. Então, e claro, isso é uma questão de esticando a corda. E você ia acostumando, só vai acostumando a sociedade com aquilo. Porque isso é um choque na primeira vez que acontece, mas a gente se acostuma. Aí vem outro choque, mas a gente se acostuma. Aí vem outro choque. E aos poucos a gente vai escalando para esse cenário totalmente desolador. Né? No próprio Ozob, se não me engano, tá falando da questão, eles escancaram isso, tipo assim, de você, cara, chegou um momento mesmo na história que é tipo assim, por que você não se vende? Tem uma empresa lá que paga bem, você pode pegar esse dinheiro vendendo o seu próprio corpo. E você pega esse dinheiro e pode viver bem com ele, pode ter uma vida, começar a ter uma vida boa com ele. Claro, você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar para essa empresa, mas por que você não se torna propriedade privada da empresa? E o pessoal aceita de boas. Claro, é inconcebível a princípio, mas é inconcebível até acontecer. É inconcebível até a gente se acostumar. E daí vem a próxima coisa inconcebível. E toda essa questão leva um pouco, deixa mais escancarada. Eu lembro muito tem uma frase que é aquela questão, né? Tipo, cara, qual o teu salário? Divida por quantidade de horas que você trabalha pela semana. Esse é o valor que vale a sua vida, vale 1 hora da sua vida. Então, assim, é a mesma coisa, só que, cara, você tá comprando pessoas, você tá comprando coisas que hoje são inimagináveis, mas é só uma questão das pessoas se acostumarem, né? É... E o, Paulinho, tem uma pergunta aí pra você no chat. Tem algum motivo de por que os filmes cyberpunks dos anos 80 usaram um pouco da estética japonesa? Cara, essa é uma pergunta muito boa da Karine, muito boa. Tem um motivo muito relevante historicamente. A questão é que na época de 80 e na época de 90, a gente tá falando do milagre econômico japonês. Né? Se você parar para pensar, né, hoje o Japão é uma das maiores potências do mundo, já foi mais, mas ainda continua sendo uma potência. E se você parar para pensar, no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele foi completamente devastado, desolado, destruído. E como que o país se reergueu e se recuperou tanto, né, cara? Tem toda uma série de questões, não vou entrar em detalhes aqui, não vou entrar. Um dia a gente pode fazer um manuscrito mais focado em história, mas tem toda uma questão de investimento estrangeiro, investimento americano e tudo mais, o Ocidente procurando um aliado, influência externa, beleza. A questão é, o Japão passou por um período de pós-guerra e um período de investimento maciço na Guerra Fria em que ele se reestruturou completamente e é chamado. Então, daí nasce o termo do milagre japonês, né? Que o país, foi de 0 a 100 em pouquíssimo tempo e tem toda a questão, toda uma região do Oriente, né, que explodiu economicamente com os investimentos estrangeiros. Tem todo um termo para isso, dos tigres orientais e tal. Vale pesquisar mais a respeito. Não vou entrar muito em detalhes, mas a questão nos anos 80, nos anos 90, o Japão era visto como o futuro pelo mundo. O milagre econômico japonês foi tão grande, foi tão arrebatador, que o Japão era considerado, na época, como o país do futuro, como o futuro acontecendo, sabe? E era considerado não só por países subdesenvolvidos, mas por outros países desenvolvidos também. Então todo mundo olhava para o Japão com esses olhos. Porque se você parar pra pensar, claro, tem muitas empresas que não são só japonesas, mas coreanas também e tal. Mas muitas empresas hoje, Samsung,
Tá me faltando nomes agora aqui, mas sei lá, Nintendo para jogos, né, e tudo mais. Honda. Honda, o próprio modo de produção Toyota, Toyotismo e tudo mais. Cara, muita coisa veio desse milagre econômico. Então, claro, teve toda uma questão de plano governamental, público, dos governos da região, mas também houve um investimento maciço em infraestrutura vindo de países estrangeiros. Porque isso era um empréstimo, porque isso garantia retorno a longo prazo, garantia influência, garantia estar sobre a esfera de influência. E também garantia que o Japão ia estar do lado de cá, digamos assim, da cortina de ferro, né, na época da Guerra Fria. Então, com isso, o Japão alavancou, se tornou esse país aí que na época assim era o futuro. As inovações tecnológicas vinham de lá, sabe? As principais empresas tecnológicas vinham de lá. E é muito curioso isso, porque assim, ele ainda é uma potência, mas hoje em dia o Japão ele ainda vive, ele deu uma estagnada, ele é um país muito, muito curioso, assim, porque tem um termo que é um termo de economia que fala assim que existem 4 tipos de economia no mundo, né? Que é a capitalista, a comunista, o Japão e a Argentina, porque são 2 economias completamente diferentes de todo mundo, porque o Japão explodiu, virou um negócio absurdo e meio que congelou no tempo. Ele ainda é um país desenvolvido, mas ele vive ainda muito os seus anos 2000. Então, ele se manteve nessa estética cyberpunk, puxando agora aqui pro tema, Eu né? posso fazer um complemento, Paulinho? Por favor. O Philip K. Dick, né, que foi um dos precursores aí do gênero cyberpunk, e eu posso estar errando o país, tá? Eu não sou um historiador como o Paulinho, vocês viram as vantagens de se ter um historiador aqui na live. Ele se inspirou muito se eu não me engano, foi na Tailândia também, devido à estética tailandesa de superpopulações em microespaços. Então, as cidades são muito verticais, né? E ali você tem aqueles níveis de pobreza, né? Quanto mais para baixo, mais pobre é a pessoa. As pessoas com nível econômico superior geralmente viviam mais em cima. Então tem muito dessa influência também da Tailândia, dito pelo próprio Philip K. Dick. Se eu não me engano, tá? Que é a Tailândia, mas era algum desses países aí asiáticos. Puxando o assunto para Akira, né? Eu acho que a gente pode ver essa representação do Japão diretamente aqui em Akira, né, gente? Vocês já assistiram Akira? Vocês? Claro. João, Amo você já Akira. viu? Body Eu nunca vi, horror. eu nunca vi. Ah, cara, o precursor, acho que é um dos fundadores do gênero cyberpunk, né, cara? Não é o fundador, mas é um dos fundadores, assim, que consolidou nas telas. Especialmente na estética, né? Especialmente na estética, porque Exatamente. Android Sonho com Ovelhas Elétricas era só o livro, né? E também não tem tantas. Você não percebe isso muito, não. Essa questão da estética, da iluminação e tal. Não tem isso em Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? E aí isso influencia para que outras obras venham com essa estética e venham se formulando o que se hoje convencionou-se como cyberpunk, né? Sim, não, e até porque, assim, essa questão tá falando de letreiros, de propaganda, tudo que é lado, no Japão é também super liberado, super tranquilo quanto a isso. E ele, como expoente do capitalismo do futurista, né, do mundo na época, se tornou um exemplo claro. E até o Cyberpunk, o jogo agora, o Cyberpunk 2077, ele não se passa no Japão, né, mas ele continua mantendo essa estética. Então até ele se tornou um pano de fundo padrão para todas as histórias, né, dos cyberpunks em geral, né? Porque a gente vê isso como uma evolução natural do capitalismo.